Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 9. A partir do versículo 9. Até o 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Evangelho do Senhor. Vamos orar. Deus, somos-te gratos, ó Pai, por mais um dia, Deus, que Tu nos concede. Somos-te gratos, porque em mais este dia, Senhor, podemos experimentar, ó Pai, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua graça, da Tua provisão, Senhor. Louvamos o Teu nome, porque sabemos que tudo que temos e somos, ó Pai, é porque Tu assim fizestes em nós, Senhor. Não é por mérito nosso, mas é pela Tua misericórdia, Deus. Rogamos que neste momento, ó Pai, Tua palavra, ela venha, Deus, de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, trazendo confrontação para os nossos pecados, ó Deus, trazendo meditação, ó Pai, sobre o nosso modo de agir, Senhor, trazendo reflexão sobre aquilo que temos feito e da maneira como nós compreendemos, ó Pai, que não temos revelado a glória do Teu nome através das nossas ações. Que Tu possas ministrar, ó Pai, nessa noite as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós temos meditado no grupo que nós reunimos domingo pela manhã, na oração do Pai Nosso. Já temos trabalhado já alguns domingos a respeito desse tema. Uma coisa que é bem interessante é porque nós oramos o Pai Nosso. Muitas igrejas que surgiram na Reforma, Igreja Presbiteriana, Episcopal, têm a prática, o costume de, nos cultos, fazer a oração do Pai Nosso. E isso nos faz pensar que, pelo menos dessas igrejas que mantêm na sua liturgia essa oração, modelo deixada por Cristo, oram pelo menos 9 vezes no mês, e 9 a 10 vezes. E isso aqueles que oram em casa também, toda noite antes de dormir, então vai orar 30 vezes, 40 vezes o Pai Nosso durante o mês. Mas o que é interessante é que nós não paramos para meditar nos ensinamentos que existem dentro dessa oração. E por isso, para muitos, ela se tornou uma repetição. Ela já não tem mais efeito de oração. Se nós formos conversar, por exemplo, com pessoas da Igreja Católica que usam o próprio Pai Nosso como forma de se penitenciar, comete um pecado, vai no padre, ora, reza tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, faz o terço. Mas se nós formos questionar essas pessoas, quais são as implicações do Pai Nosso na vida dessas pessoas, elas não vão saber dizer. E talvez se nós formos questionar pessoas aqui dentro dessa igreja, que oram o Pai Nosso 9 vezes, 10 vezes por mês, em cultos, em celebrações,
talvez não compreendam muita coisa que tem inserida no Pai Nosso, porque aprenderam que é simplesmente uma oração, um modelo deixada por Cristo, e para muitos se tornou como uma reza. É uma oração sem efeito, é uma oração sem sentido para muitos. E é nessa perspectiva do Pai Nosso que nós temos estudado todo domingo pela manhã as frases e as petições que existem dentro do Pai Nosso. E eu queria compartilhar nessa noite com os irmãos o versículo que para mim vai ser a base do nosso sermão nessa noite, que é o versículo 10, quando ele diz: venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós estudamos, eu acredito que uns 7 ou 8 domingos, só a expressão venha o teu reino. As implicações práticas de quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos: venha a nós o teu reino. Tem gente que não sabe nem o que é reino de Deus. Tem gente que não compreende nem o que é viver o reino de Deus, o que é viver para a glória de Deus. Tem gente que não sabe isso, mas está todo culto, toda missa dizendo: venha a nós o teu reino. E aí, quando Cristo ele ensina essa oração para nós, ele estabelece que o reino de Deus, ele é um reino que tem uma vontade própria. E aí ele diz: faça-se, ou seja, feita a tua vontade. Só que essa vontade, ela não é uma vontade estabelecida à luz daquilo que eu desejo fazer. Não é uma vontade estabelecida de acordo com aquilo que eu acho que seja correto. E não é uma vontade que tem que ser vivida somente em algumas áreas da minha vida, em algumas circunstâncias da minha vida. Ele diz que seja feita essa vontade tanto na terra como no céu. E essa ideia da vontade de Deus é que nós vamos meditar nessa noite exatamente sobre o que implica essa vontade de Deus sobre a minha vida. Porque essa vontade, nós precisamos entender o seguinte: existe um modelo de vontade que eu tenho que seguir. Tem um modelo. E esse modelo, ele diz que é o modelo que está lá no céu. Essa vontade de Deus tem que ser vivida aqui na terra, como ela é vivida lá no céu. Não é uma vontade à luz de padrões sociais, modernos, filosóficos. Não, é um modelo de vontade de acordo com aquilo que os anjos, eles vivem lá no céu. Onde é que nós encontramos esse modelo de vontade? Na criação. A criação seria exatamente o modelo daquilo que seria o céu na terra. Porque Adão e Eva foram criados para cumprir a vontade de Deus. E cumprir essa vontade é exatamente revelar a glória de Deus. Lares evangélicos: marido, esposa, filhos, todos são crentes. Por que lares evangélicos têm crises? Por que o marido briga com a esposa? Por que a esposa não entende o marido? Por que os filhos brigam com os pais? Por que os pais não compreendem seus filhos e não amam seus filhos de acordo com o padrão bíblico? Porque estabelecem os seus padrões a partir das suas vontades. Talvez um lar cristão, ele deveria ser um pedaço do céu na terra. Porque todos os membros dessa família são pessoas alcançadas por Cristo. Um lar cristão não era para viver em crise. Se compreendesse perfeitamente a vontade de Deus na vida de cada um e o propósito de cada um cumprindo o papel na terra de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Eu, como marido, vou cumprir a vontade de Deus. Eu, como esposa, vou fazer a vontade de Deus. Eu, como filho, vou fazer a vontade de Deus. Como pai, eu vou fazer a vontade de Deus. E se todos assim vivessem, nenhuma família cristã deveria passar por crises. Não era para ter problema dentro de lares cristãos. O problema é que nós não queremos viver a vontade de Deus.
Mas nós estamos todos os domingos, todas as quartas-feiras, orando ao Senhor, seja feita a tua vontade, quando nós não queremos cumprir essa vontade, quando os nossos corações não querem se submeter à vontade de Deus. E para que pedimos que essa vontade seja feita na terra, se eu não quero viver essa vontade? A vontade de Deus, ela só tem efeito para mim, ela só é boa para mim quando ela me traz prazer. Aí é bom viver a vontade de Deus, e às vezes nem é a vontade de Deus. Eu estou dizendo que é a vontade de Deus, porque é algo tão bom, que o meu coração anseia tanto, ele deseja tanto, que eu digo, é de Deus. E muitas vezes não é de Deus, mas porque é algo muito desejado por mim, e de repente acontece. Opa, é Deus? Não, não é Deus. Nós percebemos isso muito no âmbito profissional. Às vezes a pessoa está lá no seu emprego, 5 anos, 7 anos, 10 anos na mesma empresa. Está lá bem acomodado, ganhando seu salário, empresa que paga em dias, cumpre todas as suas obrigações trabalhistas. Aí aparece um emprego para ganhar o dobro. Aí esse cara diz assim, esse emprego é de Deus. Agora é da vontade de Deus, e às vezes não é da vontade de Deus, mas porque o meu coração ele deseja ganhar muito mais dinheiro para satisfazer os meus prazeres, então eu digo que isso é vontade de Deus, quando na verdade não é vontade de Deus. Nós só vamos conseguir viver para a vontade de Deus da mesma maneira como é lá no céu, porque lembre-se, nós temos que entender esse é o modelo. Deus tem seres celestiais à sua disposição, e Ele diz, faz, o anjo faz, vai, o querubim vai, o serafim vai, e assim vai, porque todos estão submissos a essa vontade, mas porque existe um princípio para cumprir essa vontade de Deus, que chama-se obediência. Não existe vontade de Deus se o meu coração ele não está disposto a obedecer a palavra de Deus. Enquanto o meu coração estiver comprometido comigo mesmo, com os meus conceitos, a palavra de Deus ela não terá efeito nenhum para mim. Ela só será útil quando eu precisar defender o meu pecado. Ela só será útil quando eu precisar dessa palavra para justificar alguma coisa. Do contrário, fazer a vontade de Deus não fará sentido para nós, porque nós não obedecemos a Deus. Quando eu estive em Fortaleza, agora, eu tomei conhecimento de um problema que envolvia o meu nome, e o meu coração ele se encheu de ira. E Ângela dizia assim para mim, você está preocupado com a sua imagem? E eu dizia, não estou preocupado com a minha imagem. Você está preocupado com o seu nome? Eu dizia, não estou preocupado com o meu nome. E eu usava a Bíblia para tentar justificar a ira que envolvia o meu coração. E eu usava a palavra de Deus para tentar justificar aquilo que eu queria fazer. Porque eu não queria fazer a vontade de Deus. Porque eu não queria ver o meu nome sendo falado por aí. Era a minha imagem. Opa! Peraí. Qual é a imagem que nós temos para proteger? Qual é o nome que eu tenho para proteger? Mas de repente eu me vi envolvido por esse sentimento, e eu queria, a fim da força, rasgar o mundo e pegar esse camarada que estava falando de mim e dizer um monte de verdade para ele. E a Ângela dizia, acalme seu coração. Não é isso que Deus espera que você faça. E eu saí para o culto domingo à noite, coração duro, e não queria saber de vontade de Deus. E a pessoa não chegava na igreja, e o coração pronto. Lá para as tantas ele atravessa o corredor da igreja, eu digo, é de Deus. Ele veio, Deus mandou. Não, Deus não mandou para que eu humilhasse aquele rapaz. Ele não me mandou aquele rapaz para que ele fosse humilhado por mim. E quando terminou o culto, e o discurso todo preparado, com o coração irado,
E eu tentando, aí todo mundo querendo falar comigo, foi a igreja que eu pastoreei 5 anos, e todo pastor Alex, aquela coisa toda, e eu procurando aquele cara, e ele escapava, falava com uma e outra, e conversa vem, conversa vai. Daqui a pouco a Ângela passou comigo assim, aí vamos embora, vamos. Ela disse assim, vamos, ele disse, vamos antes que você se arrependa. E você lembra o que você veio fazer aqui hoje à noite, mas por alguma razão Deus me fez esquecer o que eu iria fazer lá, todo aquele barulho que eu ia promover dentro da igreja. Porque o meu coração não queria fazer a vontade de Deus, porque o meu nome estava manchado, porque a minha tão importante imagem estaria manchada. Mas aí a palavra diz, perdoa. Mas eu não quero perdoar, não é essa a vontade de Deus que eu quero para a minha vida. A palavra de Deus diz assim, ama o teu inimigo. Eu não quero amar o meu inimigo. Lá no Ceará, sabe como é que os homens lavam sua honra quando são traídos? Com sangue. A palavra de Deus diz que, de acordo com a vontade dele, nós que fomos alcançados por Cristo, nós honramos a nossa imagem, nós honramos, nós limpamos a nossa honra, sabe como? Perdoando essa mulher que me traiu. Porque essa é a vontade de Deus. Mas o que é que eu faço? Eu me iro, eu boto para fora, eu esculhambo, eu xingo, eu ofendo. Como é que Deus olha para nós? Quantas vezes Deus olhou para a gente e começou a ser esculhambando a gente por tantos pecados que nós cometemos contra Ele? Quantas vezes Deus saiu agredindo a gente por tantas coisas ruins que Ele esperava que nós fizéssemos coisas boas, e aí nós fazemos coisas mais, e Ele sai por aí dando tapa, soco, murro na gente, porque nós não fizemos aquilo que Ele queria. E por que nós temos que fazer isso com o nosso próximo? Porque Ele não faz aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem conosco. Porque nós não queremos viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós não queremos obedecer ao Senhor. Não queremos. Nós encontramos desculpas para viver esse reino de Deus e obedecer essa vontade. Eu estava agora em São Luís e alguém veio me perguntar assim, pastor, todo mundo que me pedir na rua eu tenho que dar. Tem uns locais que é difícil. Eu estive em Fortaleza agora, eu vou dizer uma coisa, mas tem gente pedindo naquela terra, gente. Mas a Bíblia diz que tem que dar. Aí ela disse assim, mas pastor, mas se essa pessoa pegar esse dinheiro e for comprar maconha, bom, então a gente vai ter que acrescentar alguma coisa nas Escrituras. Porque as Escrituras, elas não dizem, primeiro julga, pergunta para ele o que ele vai fazer com esse dinheiro, e se ele disser que vai comer, tu dá. Se ele disser que é para comprar maconha, você não dá. Se ele disser que é para comprar cachaça, você não dá. A Bíblia não diz isso. Marcos capítulo 5 diz, se alguém te estender a mão, dê. Aí nós nos colocamos agora como juízes de Deus. E para justificar a nossa santidade hipócrita, porque isso é um cristianismo medíocre, nós vamos agora atrás daquela, porque na verdade o meu coração não quer obedecer ao Senhor. Eu não quero cumprir essa vontade de dar. Então eu digo, não, eu não vou dar porque eu sei que esse rapaz vai comprar droga. Não, você não vai dar porque esse rapaz vai comprar droga. Você não vai dar porque você não quer dar. Você não vai dar porque você não quer obedecer. Porque a lei de Deus diz, dei, dei e dei. Não interessa o que ele vai fazer com esse dinheiro. Só que nós não queremos dar. E aí nós começamos a tentar justificar isso como pessoas santas, quando na verdade não somos. Aí alguém diz assim, pastor, pois eu prefiro dar uma cesta básica. Eu prefiro dar 1 quilo de arroz. Eu prefiro ir lá numa lanchonete e comprar um lanche para essa pessoa. Eu digo, olha,
Se você estiver em qualquer lugar lanchando e essa pessoa encostar em você e dizer assim, olha, paga um lanche para mim, e você achar que está fazendo muita coisa por essa pessoa e dizer assim, eu não vou lhe dar dinheiro, porque eu sei que você vai comprar cachaça com esse dinheiro, você vai comprar droga, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar uma coxinha. Quem quer fumar droga, ele vai pegar aquela coxinha, vai enrolar, vai na boca de fumo e vai trocar numa pedra, pelo pó. Ele vai pegar a cesta básica que você, na sua santidade, que nós nos julgamos tão santos, não, eu estou abençoando dando uma cesta, ele vai pegar essa cesta e vai trocar por crack. Por isso que nós não fomos colocados para julgar o outro. A lei de Deus diz, tá. Agora sabe o que é mais doido nessa vontade de Deus? O que é mais doido nessa obediência? É quando no mesmo texto diz assim, olha, empresta dinheiro para quem não pode te pagar. É difícil. Você sabe o que é você emprestar dinheiro para quem não pode pagar? Chegar para mim, Alex, rapaz, estou precisando de R$100, me empresta aí. E você sabe que você não vai receber, porque você conhece aquela pessoa e sabe das necessidades que ela passa, sabe das privações que ela passa, e você diz assim, e agora? Isso aí é dinheiro perdido. Aí Jesus disse que é para esse que eu tenho que emprestar meu dinheiro. Não é para quem pode pagar, mas para quem não pode pagar. O homem, mesmo salvo, o homem em Cristo, aquele que foi regenerado, aquele que foi encontrado, foi buscado por Deus, ele ainda é cheio de vontade própria. Cheio de vontade própria. E é exatamente essa vontade própria que não permite que nós vivamos exatamente aquilo que nós temos pedido todos os dias do Senhor, que seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, 21. Quando Jesus Cristo está falando dos falsos mestres, ele diz assim, olha, você vai conhecer verdadeiramente quem são os meus, porque aqueles que são meus, eles vão fazer a minha vontade. Ele diz, pelos frutos vós os conhecereis, porque esses farão a minha vontade, aqueles que são de mim, aqueles que me amam, aqueles que estão em mim, aqueles que entenderam o meu sacrifício, esses farão a minha vontade, e é por esses frutos que vocês vão conhecer. Então é muito fácil discernir quem é e quem não é, porque aqueles que são, vão viver a vontade de Deus, ou pelo menos vão tentar fazer essa vontade de Deus, e aqueles que não são, eles vão se afastar dessa palavra, porque eles não têm interesse em cumprir essa vontade. Essa chave é de alguém? Alguém tem uma chave ali que foi? Alguém perdeu uma chave ali. É a vontade de Deus suprema sobre nossas vidas. O próprio Cristo, ao orar, ele intercede ao Pai, olha Pai, se for possível, passa esse cálice de mim, e seja feito conforme a tua vontade. E nós achamos que somos melhores do que Cristo. Ora, se o próprio Cristo, sendo Deus, se submeteu à vontade do seu Pai, por que eu agora, um pecador, acho que eu posso negociar alguma coisa com Deus e dizer, olha Deus, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou cumprir, é muito difícil para mim isso aqui está complicado para mim, eu não quero fazer isso. Paulo usa uma expressão
expressão bem forte nas suas cartas. Em algumas vezes ele se apresenta como escravo de Cristo. Eu não sei. Eu sou uma pessoa que gosta muito de história, né? Então história para mim, desde quando eu comecei a estudar história na escola, para mim foi uma disciplina que eu nunca tive dificuldade de tirar boas notas. Em compensação, matemática, biologia, química, era uma dor de cabeça doida. Eu sempre tive dificuldade na área de exatas. Mas em toda a história, quando nós estudamos sobre a escravidão, nós não encontramos escravos estabelecendo aquilo que querem fazer. Em todo o tempo o senhor de escravo dizia: faça isso. Ele ia fazer. Vai em tal canto, mas hoje eu não estou afim não. Não tem esse papo de eu não estou afim. Você tem que fazer. Porque essa é submissão plena à vontade de Deus. Lembra dos dois filhos? O pai chega para o filho: vai trabalhar na vinha. Meu pai, eu vou. Aí ele não vai. Chega para o outro: meu filho vai trabalhar na vinha. Eu não vou. E esse vai. E Jesus diz assim: quem foi que fez a vontade do pai? Se aquele que disse que não ia, mas foi. A vontade de Deus, ela é uma vontade que na maioria das vezes vai de encontro àquilo que nós queremos fazer. A vontade de Deus, ela é vontade que na sua maioria das vezes ela vai bater pesado naqueles pontos da minha vida que para mim é tão difícil poder abrir mão disso. Eu tenho dito por onde eu tenho passado que o meu coração, ele não tem a maior dificuldade no mundo em poder honrar minha mãe. Nenhuma. E eu honrei minha mãe até enquanto vida ela teve. Mas o meu coração, ele tem dificuldade em honrar o meu pai. Mas você sabe por que eu honro meu pai? Porque essa é a vontade de Deus. Meu coração pede para eu não ligar mais para o meu pai. Meu coração pede para eu não ter mais contato com meu pai. Meu coração ele diz assim: olha, por tudo que o teu pai te fez, por tudo que o teu pai fez à tua mãe, por tudo que vocês sofreram por conta dele, esquece esse cara. Mas Deus diz assim: não, você não vai esquecer, você tem que honrá-lo. É a vontade de Deus. E por essa ser a vontade dele, e por eu entender que eu não tenho vontade, que eu sou um escravo dentro desse reino, eu honro o meu pai, mesmo meu coração não querendo honrar. A Bíblia diz que não há mérito algum em amar a quem me ama. Não há mérito algum em emprestar dinheiro a quem vai me pagar. Não há mérito. Só há mérito no reino de Deus quando as nossas vontades elas são anuladas. E mesmo não querendo, eu vou fazer a vontade de Deus. Porque Deus, ele nos chamou, ele nos predestinou de acordo com a sua vontade. Paulo fala sobre isso, Efésios capítulo 1, versículo 11. Ele nos predestinou de acordo com a sua vontade, para que nós vivamos a sua vontade, para que nós façamos a sua vontade. Eu posso até desejar fazer alguma coisa, mas daí a praticar há uma diferença muito grande, há uma distância muito grande.
Com quantas coisas nós temos nos envolvidos que nós sabemos que não é a vontade de Deus, e mesmo não sabendo que não é a vontade de Deus, nós estamos fazendo. Crentes que estão por aí no início do ano catando os piores contadores que existem na face da terra, os mais pilantras que existem, para fraudar o governo com imposto de renda. É bom, o cara vai fazer dobrar a minha restituição. Bênção, é de Deus, esse cara apareceu na minha vida, é de Deus. Eu estou precisando de dinheiro, e esse cara vai inventar um monte de coisa, vai inventar um monte de dependente, vai inventar um monte de colégio, de plano de saúde, e aí eu vou ganhar dinheiro do governo. Ainda diz assim, mas se eu não ficar, o governo vai ficar com esse dinheiro. Deus nos colocou como juízes do governo? Deus nos colocou como advogados dele aqui na terra, para estar julgando o que o governo vai fazer ou deixar de fazer com o dinheiro? Não! Deus nos colocou como advogados das nossas próprias ações, para que nós possamos nos policiar, porque nós prestaremos conta diante de Deus da maneira como nós vivemos para a vontade dele. Então não me interessa se o irmão A faz, se o irmão B faz, se o irmão C faz, eu não faço, porque essa é a vontade de Deus, que eu não faça. E se faço, eu não estou vivendo a vontade de Deus. E quantas outras coisas tão pequenas. Você quer ver uma coisa tão simples, tão besta. Mas que existe uma lei que regulamenta isso, e a gente não respeita essa lei. Passar um sinal vermelho é crime. Mas aí a gente olha para um lado, olha para o outro, não vem carro, não tem polícia, não tem foto sensor. Sabe o que é bacana? Que nós não estamos preocupados em cumprir a vontade de Deus, nós estamos preocupados com o nosso bolso. Eu não penso assim, se eu atravessar esse sinal vermelho, eu estou descumprindo uma lei, eu não estou fazendo a vontade de Deus, porque eu estou fazendo aquilo que é errado. Não, eu não penso em Deus, eu não penso na glória de Deus, eu penso no meu bolso. Opa, não tem foto sensor, não vai chegar multa para mim, então eu vou atravessar o sinal vermelho. Não é a glória de Deus que está em jogo, não é a minha obediência para com Deus, não é a minha obediência para com a vontade dEle, não, é aquilo que vai pesar no meu bolso. Coisas tão simples, tão pequenas, que o ímpio faz isso com uma naturalidade que ele não está nem aí, ele não está nem aí para isso. E nós estamos fazendo a mesma coisa que o ímpio está fazendo. Mesma coisa. Qual é a vontade verdadeira que eu tenho clamado ao Pai e tenho dito: seja feita a tua vontade? Sabe qual é o grande problema? Porque como nós não entendemos a vontade de Deus, nós começamos a construir um Deus corrupto nas nossas mentes. Nós começamos a construir um Deus que Ele compactua com os meus pecados. Porque se eu sei qual é a vontade de Deus, e se eu não faço essa vontade, e acho que Deus está me aplaudindo por causa disso, então estou começando a criar deuses sobre minha vida, que não é o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. É o Deus da minha vontade. É o Deus do meu querer. Estávamos estudando lá em São Luís, terminando a primeira carta de Paulo a Timóteo, começando a segunda. E em alguns momentos nessas cartas, Paulo ele orienta Timóteo o seguinte: olha, segue a justiça. Segue a justiça. Qual é o conceito de justiça da sociedade? Vamos voltar para o modelo da traição. Meu marido me traiu, pois eu vou dar o troco para ele, vou trair também.
Na empresa, fulano quer passar a rasteirinha, fulano aprontou para mim, pô, deixa ele comigo, vou pegar ele na virada. O conceito de justiça de Deus não é o conceito de justiça dos homens. Enquanto eu não entender verdadeiramente quem é Deus, eu verdadeiramente nunca entenderei o que significa seja feito a tua vontade. Sabe lá na escola, quando a gente está estudando, aqui chama pesca? Da pesca para o outro na escola? Cola. É pesca no Ceará, né? Que chama da pesca. Da cola, né? É engraçado que nós achamos que eu não estudei para a prova. Aí tem aquele camarada, toda a sala tem o cabeção, né? O cara que é inteligente pra caramba. E aí a gente senta do lado dele. Eu acho legal que tem aqueles que pagam. Pessoal, vou te dar tanto e tu vai facilitar a prova para mim. E aí começa a criar um monte de símbolozinho. O A é mão na testa, o B é no nariz, o C é na boca, o D é nas orelhas. Aí o cara faz toda a prova, ele começa, parece um doido na sala de aula. E a gente está só lá. Isso é justo aos olhos de Deus? Não é? Porque nós estamos fraudando esse sistema. E a vontade de Deus é que nós vivamos uma vida de justiça, de honestidade. Por que eu oro ao Senhor? Seja feita a tua vontade, se eu não quero fazer a vontade de Deus. Então nós poderíamos começar a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pula essa parte. Parte logo para o pão, para as suas necessidades, porque é assim que nós olhamos para Deus, buscando as nossas necessidades. Então, esquece esse pedaço, seja feita a tua vontade. Eu não tenho vontade. A minha vontade é cumprir a vontade do meu Pai. A minha vontade deve ser cumprir os mandamentos do meu Pai. A minha vontade deve ser cumprir a lei do meu Pai, que é a vontade dele estabelecida na sua lei. Quer ver outra coisa simples? Fura fila. A gente chega no banco, tem lá a gente 1, 2 horas em pé. E eu chego lá, encontro alguém que já vai ser o próximo a ser atendido. E eu vou lá com aquela malandragem brasileira, porque eu não posso esperar. Quem está lá 2 horas pode esperar, eu não posso esperar. E eu me acho no direito de driblar todas aquelas pessoas, e eu acho no direito de deixar todo mundo para trás, porque a minha necessidade é uma necessidade maior do que aqueles que já estão lá há 2, 3 horas esperando. A pergunta é: isso é justo? Se não é justo, não pode ser vontade de Deus. Isso é correto? Se não é correto, não pode ser vontade de Deus. Se não é vontade de Deus, eu faço, eu estou em pecado. O problema é que o homem, ele se vende muito fácil. O mundo compra a vontade humana por pouca coisa. Nós não conseguimos nos manter do jeito que Deus espera que eu faça. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Todo mundo é assim, eu também vou ser. Ah, mas lá no meu trabalho eu sou honesto, eu não roubo
roubo de ninguém, mas todo mundo mete a mão, todo mundo desvia a verba. Ah, então também vou desviar a verba. Se é verdade eu não sei, mas vi na internet, o Tiririca o ano que vem não vai tentar a reeleição, pela sua decepção com a política. Ele achou que ia chegar lá, ia aprovar um monte de projeto que ia encher o Ceará de dinheiro, o interior, ia cavar poço no interior todo do Ceará, ia mandar surgir água em um monte de buraco lá, que não ia ter mais aquelas terras rachando. Só que ele chega lá e vê que não é assim. Ele chega lá e diz: ó, se você quiser que a gente aprove tal projeto, nós vamos ter que ganhar tanto. E se você quiser que a gente caminhe com você, você vai ter que caminhar conosco. E eu tenho alguns projetos que eu preciso aprovar. E se você não aprovar meu projeto, eu também não vou aprovar seu projeto. Tiririca poderia ter dito: ah, é assim? Então vamos caminhar assim. Todo mundo rouba quando chega aqui. Todo mundo mete a mão quando chega aqui. Todo mundo desvia. Por que eu não vou fazer também? Mas ele diz assim: não, esse negócio não dá para mim. Porque eu não sou assim. E nós, que fomos chamados por Deus, fomos alcançados pelo amor de Deus, que somos chamados para sermos diferentes dos ímpios, continuamos praticando obras de ímpios e esquecendo a vontade de Deus. Se enquanto meu coração não entender a vontade de Deus, eu nunca vou conseguir obedecer. Nunca. Porque a minha obediência, ela está atrelada ao entendimento da sua palavra. Porque se eu entender, eu vou fazer exatamente o que ela diz. Se eu não entender, eu vou achar que estou obedecendo, mas na verdade não estou obedecendo. Eu vou achar que estou fazendo a obra, a vontade do Pai, quando na verdade eu não estou fazendo a vontade do Pai. Quantas áreas das nossas vidas nós precisamos trabalhar para que essa expressão, faça-se a sua vontade, não seja meramente uma vã repetição. Para que essa frase, seja feita a tua vontade, não seja apenas uma reza, um amuleto. Eu tenho no carro, na carteira, no meu quarto, na sala, como algo que vai trazer proteção para a minha vida. Seria melhor que não orássemos, seja feita a tua vontade. Se não queremos verdadeiramente obedecer à vontade do Senhor. Baixa a tua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, Pai. Deus, compreendemos que muitas vezes, ó Pai, nos encontramos em situações onde a nossa vontade, ela não é a tua vontade. E o nosso pedido nessa noite, Deus, é que tu nos ajude a cumprir a tua vontade, a vivermos a tua vontade. Porque através do cumprimento da tua vontade nós vamos conseguir revelar o teu reino aqui na terra. É através do cumprimento da tua vontade que as pessoas vão poder olhar para mim e ver em mim a glória do teu nome sendo manifestada através de mim, Senhor. Sabemos que muitas vezes é muito difícil. Sabemos que muitas vezes nós não queremos fazer a tua vontade. Nós não queremos te obedecer. Mas nos ajuda, Pai.
para que essa oração deixada pelo teu filho, ela não seja uma vã repetição, ela não seja uma frase sem efeito sobre a minha vida, mas que ao meditar, ao refletir, ao proferir essas palavras, eu possa ter convicção, entendimento daquilo que realmente implica fazer a tua vontade. Nos ajuda, Deus. A cada dia precisamos da tua misericórdia, do teu entendimento, da tua vontade sobre nossas vidas, para que possamos te obedecer da forma como tu és obedecido, da forma como tua vontade ela é manifestada nos céus, para que ela seja manifestada na terra através de mim também, Senhor, por obediência aos teus mandamentos. Nós te pedimos, em nome de Jesus.